Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e você está ouvindo Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Oiê, tá com saudade da Bia, né? Ela ainda tá se recuperando. Não sei, gente, é muita pressão. Eu acho que esse episódio aqui tem um peso enorme, então a Bia ficou um pouco nervosa. Mentira. Bia, fica boa, amiga, logo. Volta logo, tá? Hoje a gente vai falar sobre vários temas, porque as convidadas de hoje, elas são múltiplas. Cantoras, atrizes, poetisas, elas são... Gente, ó, eu nem dei conta de fazer a pesquisa toda. O Léo Almeida tá aqui me ajudando. Vai me passar uma cola de perguntas aqui, porque elas são muito brabas. E aí é isso, né? Então segura esse episódio, porque você vai ouvir nada mais, nada menos do que Martinha e Fabiana Cosa. Esse episódio merece palmas. Alguns episódios merecem palmas. Que divertido, já tô achando divertido o episódio. Bem-vinda. Obrigada, Gisele. Obrigada, Gisele. Obrigada, prazerzaço, Martinha sempre. Olha o match. É, super, assim, e toda a equipe que tá aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, uma honra tê-las aqui. Uma honra também. A Martinha já estava na nossa lista, você não estava, mas quando me falaram... E a Fabiana Cosa? Eu falei, o quê? Pra amanhã, pode ser? Amanhã? Pode ser com a Martinha, inclusive, não, né? E aí a gente falou, gente, a Fabiana e a Martinha vai dar muito bom. E aí, que bom que deu bom, pra vocês terem essa agenda. Dá bom, sempre. Dá bom, graças a Deus. Muito legal tê-las aqui. Obrigada. Tenho certeza que vai ser um papo ótimo e que o Miller vai brigar com a gente, porque a gente vai falar pra caramba. Já segura aí, Miller. Segura. E você fica até o final do episódio pra não perder essas duas. Bom, a gente sempre começa falando da conexão que vocês têm com o território de vocês, né? Conexão emocional, afetiva, artística também, porque às vezes a gente cresce num território, né, onde a arte convive com a gente. Então, eu queria que vocês contassem de onde vocês são, de que território vocês são e como é que vocês conectam com a arte. Começa, Martinha. Posso começar. Eu, na verdade, nasci na Brasilândia, né? Eu nasci na Brasilândia, Zona Norte, e fui mudando, né, ao longo da minha vida. Morei na Zona Norte, na Brasilândia, até os meus 17 anos. Depois eu morei na Vila Maria um tempo. Aí meu pai comprou um terreno, né, uma casa em Perus, né? Aí a gente se mudou para Perus. Eu conheci, depois eu fui morar em Santo André por conta da Escola Livre de Teatro, que foi a qual eu me formei. E depois, lá na Escola Livre, encontrei com o Alexandre Matos, que tem um trocadilho aí com o Alexandre Mate. Uma vez eu falei, namorei com o Alexandre Mate. Mate é um querido, assim. Mas, então, eu me relacionei, né, com o Alexandre Matos, que hoje em dia, que era do Clariô, que hoje em dia é do Lona Preta, né, um grupo maravilhoso de palhaços e artistas maravilhosos. E aí foi assim que eu entrei em contato com o Grupo Clariô. Que eu entrei para o Grupo Clariô. O Alexandre me apresentou, e aí eu conheci as meninas, né, ali do Grupo Clariô, do Tabuão, que é a Naruna, a Ana Luana, na época o Mário Pazini ainda era vivo, o João Alexandre Souza, né? O João é apelido dele, né? O nome dele é Alexandre Souza, por conta de, enfim, uma história longa aí, por conta de personagens e tudo. Aí o Alê, né, Matos fazia parte também, e aí a gente, eu entrei em contato com esse grupo, e aí comecei a fazer um espetáculo, né? As meninas me convidaram para fazer o espetáculo Hospital da Gente, né? Que é escrito pelo nosso querido Marcelino Freire, né? É através do Marcelino que a gente conhece a Fabiana Cosa, que a gente conhece também o Chico César, Miró da Muribeca, tanta gente boa. E o Marcelino
o Hospital da Gente, é esse espetáculo que tem os contos do Marcelino, né? De vários livros do Marcelino. E assim eu comecei, eu tô na Zona Sul, né? Em Taboão da Serra, que é essa Zona Sul expandida, como vocês dizem, né? Desde 2008. Eu me mudei, né? Eu morava em Santo André, me mudo para o Taboão e tô morando... né, morei durante 15 anos, fui inquilina da mãe das meninas, né, da Dona Nice, a Dona Nice, como a gente chama, né, durante, sei lá, 13, 14, 15 anos, e agora eu tô morando mais pertinho do Clariô, ali na rua do Morro do Cristo, ali legal. pertinho. Mas antes de você chegar no Clariô, você já atuava, Qual era a sua história? Como começa a sua história na arte? Então, eu quando criança... A minha primeira vontade era de desenhar. Então, minha prima, ela desenhava muito bem. A minha irmã, mais velha, também desenhava muito bem. E eu queria desenhar. Então, eu comecei a desenhava. Meus cadernos acabavam antes, porque eu desenhava nos cadernos. Não tinha mais folha. Não tinha mais folha. Minha mãe ficava pé da vida, porque os cadernos acabavam sempre. No meio do ano, eu tinha que comprar outro caderno. E aí eu ganhei um concurso na escola, com 6 anos de idade, né? Linda, era o dia do aviador, a professora falava, vamos fazer um desenho aqui, toda a escola vai desenhar sobre o dia do aviador. Aí eu fiz um desenho lá, eu me lembro até hoje desse desenho. Pena que eu não tenho, eu queria ter guardado esse desenho. Você faz, boba. Se você tem na memória, eu tenho na memória, né? Gente, é impressionante essas coisas. É incrível isso. É incrível, muito porque fica, marca a gente. Eu lembro que eu desenhei o dia do aviador, aí eu fiquei pensando, como? O que eu vou fazer do dia do aviador? Aí eu fazia um desenho, assim, eu lembro, não sei se eu assistisse em algum lugar, eu fiz um desenho de um avião, com uma escada, e umas pessoas se afogando e subindo na escada. A professora ficou... A professora fez uma leitura rápida daquele desenho. Eu acho que... Nossa, eu não sei se foi alguma enchente que eu vi. Em algum lugar, algum filme. Mas eu lembro que eu falei, vou fazer isso aqui. A professora ficou impressionada com o desenho. E aí ela pegou e falou assim, é você, ganhei da escola. Aí fui concorrer com crianças de outra escola, mas não deu certo. Mas desde então eu virei a desenhista. A desenhista do colégio. Do colégio. Beleza, então eu achava que eu ia ser desenhista. Aí eu estava trabalhando... Comecei a trabalhar num escritório de uma empresa aí, num lugar chamado Estatística dessa empresa. E aí era um lugar com muitas mulheres, assim, parecia uma sala de aula, assim. Tinha os encarregados e a gente ficava lá, trabalhando. E tinha uma menina do meu lado, Luciana, não lembro o nome dela, Luciana. E a Luciana era, assim, uma menina muito interessante, porque ela queria fazer edificações. Ela queria ser arquiteta, ela queria ser, sabe? E é isso, né? Nós ali, meninas, enfim, de classe baixa e com muitos sonhos na cabeça. Assim, eu queria desenho e ela queria... né? Arquitetura. E aí ela pegou e falou, Martinha, tem um colégio técnico no Brás chamado Carlos de Campos. Eu vou prestar. Por que você não presta para desenho? Olha. E nessa época, eu lembro que eu fazia os cartões de aniversário da galera. Então eu fazia uma caricatura das pessoas, assim. Caraca, ela é desenhista mesmo, gente. Eu fazia. E aí, eu lembro que eu fui prestar. Eu passei. Cheguei lá, passei em 6º lugar, né, e tudo. Eu já estava com 18 anos, quase, né? Cursei até o 2º ano. Porque no 2º ano, eram 3 ou 4 anos, né? Os gêmeos é dessa época, né? Eu lembro deles. Mas eles não eram da minha turma, eles já estavam se formando. Mas eu admirava pra caramba, assim. E várias pessoas maravilhosas. E aí, eu peguei e... Quando foi no 2º ano, teve um professor de História da Arte, eu não lembro o nome dele, mas ele falava tanto de coisas assim maravilhosas pra gente. E ele falou, vamos fazer uma peça de teatro? Tinha Semana de Arte na escola. Era semana cultural. Todos os cursos iam apresentar os seus trabalhos. E ele falou, vamos fazer uma peça de teatro. Aí um menino escreveu um texto
O outro fez o cenário, o outro fez o figurino, né? Porque todo mundo era muito artista ali. E aí tinha o teste para ver quem ia ser o papel principal, que era uma louca. O personagem era uma pessoa que estava internada num hospital, que tinha uma esquizofrenia, que ela não... Quando ela estava nesse plano aqui, ela não reagia, ela ficava vegetando. Mas quando ela dormia, ela se encontrava com todos os seus sentimentos, assim, né? Então tinha a raiva, o amor, a alegria e tal. E aí, como a gente estava estudando impressionismo, expressionismo, a gente fez umas maquiagens impressionistas, as pessoas... Era uma doideira. Eu lembro que tinha... E você fez o papel. E eu fiz o papel. O teste era conversar com uma cadeira. Eu passei lá. Era eu e uma outra amiga minha, passei, aí fiz. Os professores olharam para mim e falaram assim, olha, eu acho que você tem que investigar o teatro aí, você desenha bem, mas eu acho que tem um negócio aí. Eu entendi isso. Eu lembro que quando eu fiz esse negócio... É isso, o povo fala, né? No bicho do teatro morde, não tem para onde correr. E não teve mesmo, assim. Eu meio que deixei um pouco de lado o desenho. Mas dá para fazer encomenda dos cartões? Dá! Nossa, até hoje eu faço. Eu sempre faço. Eu fiz a capa do livro da Priscila Obassi, que é o do parto. Né? Depois você que fez? Aquela capa é minha. Que linda! Nossa, que incrível! Eu faço os desenhos. Agora esse trabalho com desenho virou para figurino, né? Então eu trabalho no Clariô também com as clarianas. Alguns figurinos são meus. O do Boi Mansinho, o figurino é meu e do Catarina, né? Eu sempre... Catarina é a nossa grande referência, assim, uma pessoa que vocês têm que trazer também. Vamos anotar Cleidson aí, gente. Catarina. Mas, enfim, aí depois disso eu fui procurar cursos, mas primeiro fiquei fazendo muitas oficinas de teatro. Aí eu fui um tempo, fiquei... Até que eu fui migrando, né? Muitas oficinas de teatro, até chegar na Escola Livre. E aí lá fiquei. Aí... Quase me formei. Eu tenho, acho que, um problema com formação. Porque eu quase me formei. E aí eu saí quando eu justamente encontrei o Clariô. Eu lembro disso, assim, que estava para estrear o Hospital da Gente. A gente estava numa pesquisa, assim, muito forte para nós. Porque... Era isso, né? Até então eu só tinha feito peças clássicos, não sei o quê. E chegou, né? A pesquisa com o hospital e com os textos do Marcelino era justamente falar das nossas histórias, das mulheres, das nossas mães, das nossas avós, né? De coisas que falavam os nossos corpos. Então a pesquisa estava muito interessante, né? E era uma pesquisa também musical. Né? Clarianas nasce com o Hospital da Gente. A Naruna compõe quase 20 músicas assim, porque a Naruna é uma compositora desde que nasceu. ela flui muito, né? Então ela compôs e a gente começou a estudar esses cantos e tudo mais. Mas é isso, assim, então foi assim que eu não sei se eu acho que é melhor falar de clarianas um pouco mais pra frente. Daqui a pouco a gente fala de clarianas. Que aí clarianas. dá espaço pra Fabiana, porque assim, teve uma coisa que Marcelino, a gente brinca, né, que a gente se conheceu através do Marcelino. Foi. E teve uma situação muito interessante também na pandemia, que a Fabiana começou a dar um curso, né? Umas aulas. Umas né? aulas online. E eu fiz essas aulas de canto. Canto é reza, né? Era o Canto é Reza, é verdade. Fiquei pensando depois, onde é que a gente tinha se encontrado online na pandemia? Qual era a aula, né? Era no Canto é Reza, Canto né? é Reza. Era bonito, nossa, né? Nossa, lindo. E você, qual é o seu território de afeto? A gente estava conversando aqui nos bastidores que tem o lugar onde você cresceu, mas que já não é mais o seu território. Conta pra gente de onde surge a Fabiana Cosa
artista? Então, eu nasci na Zona Oeste, né? Eu nasci ali na Pompeia. Morei na Pompeia até quase 1 ano de idade, quando a gente se mudou para a casa da minha avó, que ficava na Vila Madalena. E ficava até pouco tempo, quando a casa foi vendida, né? Essa casa que era uma casa de família, foi vendida, tá? Então, eu considero a Vila Madalena, o bairro da Vila Madalena, da época em que eu fui criança, o território dos meus afetos. Uhum. Então, onde tinha essa casa da minha avó, com jabuticabeira, com mangueira, com goiabeira. A goiabeira foi morta, né? Cortaram a goiabeira depois, quando teve uma pequena reforma. Enfim, eu fui vendo um pouco, fui crescendo um pouco com as transformações do bairro, que eu deixei de reconhecer nos últimos 10 anos, como sendo esse território afetivo que eu cresci, que eu brinquei. Eu não reconheci mais, porque a Vila Madalena, na década de 70, que é a década que eu nasci em 76, ela era um lugar de artistas. Uhum. Né? Assim, ela era um bairro boêmio, mas ela não era um bairro boêmio dessa quantidade de bares, mas de pessoas que se frequentavam, de professores, de intelectuais, artistas, artesãos, um pessoal muito ligado também aos processos democráticos, enfim, né? Então, a Vila Madalena tinha uma certa poesia, exalava uma certa poesia, que depois, com a exploração imobiliária dos últimos anos e também com a saída de muitos moradores, que de certa forma foram sendo expulsos por essa expansão comercial, o bairro foi se descaracterizando. Então foram aparecendo uns empreendimentos assim, que eu falava assim, gente, jamais essa escola de inglês estaria aqui, entendeu? Assim, não reconheço essa escola como sendo, né? Então, mas é claro que eu acho que eu guardo no coração os momentos em que a gente tinha ali a reunião da família em torno daquela casa, uma casa que se ergue numa época em que a Vila Madalena eram sítios ainda, né? Assim, porque quando a minha avó vai para lá, no fundo o que existia eram pequenos lotes, sítios, assim. Então você não tinha nem bonde, não tinha nada, né? Era terra e tudo mais. Então minha mãe viveu praticamente 70 anos nessa casa, né? E eu, dos meus 48 anos, eu vivi 28 anos nessa casa. Depois, Gi, eu acho também que, especialmente de 15 anos para cá, o meu território passou a ser um pouco o mundo, sabe? Isso tem duas coisas que eu sinto nisso, assim. Eu tenho uma saudade imensa de um lugar que é sempre um lugar de roça, porque eu acho que eu passei a infância indo para o interior, visitando os parentes da minha avó por parte de mãe, que é todo mundo do interior de São Paulo. Minha mãe nasceu em Bebedouro, tal. Então, assim, a família, todo mundo, gente pobre. Aí foram os italianos que vieram para o Brasil, que foram trabalhar nas lavouras, por parte de mãe. Por parte de pai, são os negros ali que vêm, que ocupam ali a usina Junqueira. Usina Junqueira que fica às margens do Rio Grande, na divisa entre Igarapava, do outro lado é Uberaba. Então, assim, essas duas famílias, né, interioranas, também fizeram com que eu fosse criada sempre dentro de um coletivo, onde as pessoas almoçavam numa mesa assim, todo mundo junto, as pessoas dividiam a comida. Tem uma coisa que às vezes eu falo, é raro falar em entrevista, mas me ocorreu, eu vou dizer. Por exemplo, eu nasci numa família em que as pessoas dividiam a mistura. Né, quando a gente fala mistura, né, ou a carne ou o frango, a gente dividia a mistura. Então, por exemplo, a minha avó comprava
o número exato de bifes, em função da quantidade de pessoas da casa. Se sobrasse um, não era aquela coisa assim, eu vou comer. Não, você perguntava quantos queriam dividir aquele pedaço que tinha sobrado. Então, isso para mim me dá uma dimensão também, eu acho que começa a me dar uma dimensão do que significava família, partilha, compartilhar, coletivo, sabe, assim, necessidade, fartura também, né? Justeza. Então, tudo isso eu acho que também passa por essa ideia de território. Eu passei por territórios onde as pessoas tinham essas posturas e essa disposição para a vida. A vida era desse jeito. Ela era uma vida compartilhada, né? Então, talvez por isso eu não identifique essa Vila Madalena dos arranha-céus, entende? Assim, enfim. Aí, o que aconteceu? Essa coisa de perceber, de 15 anos para cá, que o meu território passa a ser um pouco mundo, é porque eu viajo muito. De 15 anos para cá, minha carreira foi expandindo para fora também do país. E o que eu faço é tentar ter gente em cada porto que eu piso, né? Então, porque aí eu não me sinto tão sozinha. Então, por exemplo, se eu vou para Minas Gerais, então eu tenho um porto de um grupo pequeno de amigos que eu sei que se eu estiver lá trabalhando, eu tenho também uma casa, vamos dizer assim, né? Se eu vou para, sei lá, se eu vou para o Recife, mas também se eu vou para a França, também se eu vou para a Espanha. Então, eu geralmente gosto de ir onde eu sei que os meus amigos estão. Mas, se você me perguntar qual é o território, por exemplo, dos meus sonhos, é uma casa na roça. Porque eu acho que eu guardei a minha infância, a minha infância mais gostosa, mais livre, mais solta, era com os meus primos, com a minha irmã, nas casas dos parentes no interior de São Paulo, que você tinha aquela coisa do café da tarde, do bolo, que todo mundo senta na mesa e come, né? Os bichinhos, assim, os cachorrinhos que dava cria, sabe essas coisas. Então, eu sou uma pessoa assim, eu tenho essa coisa do mundo, mas eu tenho uma coisa também muito roceira, assim. E gosto também de ficar sozinha. Acabei aprendendo isso, acho que um pouco obrigatoriamente com a pandemia. Todos nós, né? A gente teve que se isolar, mas eu passei a gostar de um certo momento meu, só meu, que eu fique quieta, sabe? Eu e as minhas cachorras, assim. E aí, falando da coisa da carreira, né? Como é que eu comecei a cantar... A minha casa... disso, desculpa te interromper. Claro, eu sinto que você tem uma conexão com a Zona Sul. Eu tenho uma conexão com a Zona Sul, é uma coisa engraçada. Eu não sei se é a gente que tem com você ou se você que tem com a gente. Não, eu acho que nós temos. Assim, eu fico feliz de ouvir isso. Mas eu acho que Fabiana Cosa... eu acho que ela é minha vizinha, sabe assim? Então, porque ela tá sempre por aqui e tal. Conta mais sobre isso. Então, eu acho assim, a Zona Sul vai me atraindo de anos, de bastante tempo para cá. O primeiro lugar que a Zona Sul me chama é, sem dúvida nenhuma, a Casa de Cultura de Santo Amaro, por conta do Samba da Vela. Então, o Samba da Vela é um território que eu frequento há muitos anos, né? E com o Samba da Vela, outras personalidades e protagonistas também da música da Zona Sul, do samba especialmente da Zona Sul, foram me chamando. Por exemplo, eu lembro do Dico, né, do Samba do Morro, quando fui fazer uma participação lá no Samba do Dico. Assim, tem os meninos do Pagode da 27, né? Então, o Rabelo, o Jefferson, tem as meninas do Clariô, entende? Assim, tem vocês agora, mas tem a Cooperifa, do Sérgio Vaz, a Rose, enfim. Então, de fato, é curioso isso, porque eu venho mais à Zona Sul do que, para além da zona que eu costumo estar, né? Ali, Zona Oeste, mas eu venho mais à Zona Sul.
De fato, A assim. gente gosta muito de você. E eu gosto muito de vocês. Eu acho que a gente pode se encontrar mais também. Eu também por favor. acho, E né? aí, aqui um Por parênteses... exemplo, o Sarau do Binho Sim, também, que eu também já fui, entende? Já sim. participei do Sarau do Binho. Que lindo. Então tem essas pessoas, né? Assim. Muito bom. E aí, só fazendo um agradecimento pra Rose Dória, que foi quem nos conectou. Rose, querida. Quando Foi eu a recebi Rose. a mensagem da Rose falando, Gi, e aí a Fabiana Cosa, eu falei, Rose, precisa perguntar, gata? Não, mas Claro, né? Claro, por favor. Isso foi um pedido meu. Que Isso lindo. foi um pedido. Eu falei pra Rose, isso por conta desse novo trabalho, que talvez a gente tenha um espaço para falar, mas eu acho que nos últimos anos também eu tenho me sentindo muito isolada. Só nas praças que eu frequento em termos profissionais, assim. Isso também tem parte das minhas reflexões a respeito do que é que eu faço, por que que eu faço, que música é essa, de quem é essa música, que cor tem essa música. Então eu tenho refletido de forma a descentralizar também esses territórios, sabe? Querer expandir e esgarçar esses diálogos, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai se forjando, né, Martinha? Eu fico pensando isso, sabe? Que lindo, que lindo. Gente, essas mulheres são muito inteligentes, não são? Gente, vocês estão bem aí? Fica aqui. Agora, eu cortei a Fabiana quando ela ia falar da carreira dela, mas é isso, né? Essas duas mulheres, elas têm várias camadas. A gente já começou a sentir isso aqui nessa primeira pergunta que eu fiz. Mas o lance da música, eu acho que é o que mais nos conecta a elas, né? Uhum. Então, quando a gente fala de Martinha, já vem Clarianas. Pergunto se vocês são 3 irmãs? Sempre. Sempre, né? Porque pergunta, é irmã dela? Não, gente, ela não é. Vocês são, né? Praticamente. Sim, praticamente. Então, quando a gente fala dessas duas mulheres, a música vem pra gente, né? Muito fortemente, né? A Fabiana, quem não ouviu e se apaixonou pela voz da Fabiana cantando samba, gente? É incrível, assim. Então, eu queria que você contasse como é que você chega, né, nessa construção da artista musical, da cantora, porque eu sei que você é muito mais do que a cantora. Não. Ah, é, sim. Não, tem coisa que não vale nem a pena falar. Mas aí, depois, pra gente contar sobre esses trabalhos musicais. Tá. Assim, sendo bem mais sucinta, eu cresci numa casa onde as pessoas gostavam de música e gostam de música. Isso eu acho que é fundamental. Gostar de música, né? E gostar de música brasileira. Isso também é diferente, porque eu acho que... Eu escuto muito por aí, assim, as pessoas falam, gente, a Fabiana é brasileira. Ela vai para, sei lá, pro Japão, mas a gente olha você, a gente fala, essa é uma artista brasileira. Eu acho que por conta disso, né? Eu fui criada dentro de uma cultura onde se ouvia muita música do nosso país, né? Artistas múltiplos. Então, meu pai, eu sempre falo do meu pai porque ele, de certa forma, é quem me leva, é quem me abre um leque de possibilidades na minha primeira infância, porque meu pai tinha um ritual que era assim, aos domingos, o almoço era regado a música. Então, ele escolhia os LPs que iam tocar no almoço. Então, por exemplo, de Almir Neto a Orquestra do Duke Ellington, do Joe Pass a Clementina, Milton Nascimento, Elisete Cardoso, Nosso Cavaquinho, Cartola, Paulinho da Viola, entende? Bezerra da Silva. Então, essas coisas eram o que eu ouvia. Nana Caymmi, Bethânia. Esse povo todo era o povo que eu comecei a ouvir. E depois, aí eu passei pela Igreja Católica, porque eu também venho de uma família muito católica. Lá na igreja, eu acabei ganhando uma missa de um padre chamado João Bosco. Então, às vezes, eu brinco com o povo assim, não, quem... Ah, não, foi o João Bosco que me apresentou a música popular. A música, né? João Bosco, assim, o João Bosco padre, né? Na Vila Madalena, meu amigo e tal. Então, o João Bosco era um cara super amante da música e tal. E o que eu fazia na missa? Eu montava repertório.
porque eu não seguia o folheto da missa. Ele me apresentou os inários. Então, os inários, você vai na sacristia, no caso da igreja da Vila Madalena, e ele me apresentava os inários. Eu tinha já uma prima, que é prima do meu pai de primeiro grau, Marcisa, que é uma super cantora, professora, né? Eu venho de uma família de professores também, assim. Minha mãe professora, as primas do meu pai, a maioria professoras e tal. E aí ela cantava aquilo para mim, ou se não pegava fitas, eu ia aprendendo. Então eu cantava muito repertório dos padres que fizeram parte do movimento da teologia da libertação. Então eu montava o repertório. Então as missas ficavam... E aí eu comecei a chamar os amigos para tocar na missa. Então eu fui a primeira cantora que pôs uma timba do samba, dentro da igreja. E era um sucesso, era a missa mais lotada, a missa mais alegre. Porque o grupo de jovens que eu fazia parte, a gente subia e tocava. Então tinha pandeiro, tinha timba, era uma festa a missa. E depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui fazer jornalismo na PUC. E depois, com 19, eu fui fazer uma prova, que nem a Martinha foi na Escola Livre. A gente tinha a Universidade Livre de Música, Tom Jobim, que era uma escola pública, que atualmente é a EMESP, né? Que era a escola pública de música. E aí abriram as inscrições, eu fui lá fazer uma prova, passei em canto popular e comecei formalmente a estudar música. Até então não tinha estudado música, eu cantava, porque também eu via meu pai de escola de samba, era, né, do camisa verde e branco, aí minha prima cantava na igreja, me levava de vez em quando, então tinha essa coisa. Mas eu, profissionalmente... Eu sempre acho que assim, a gente vai se constituindo, né? E talvez hoje eu não possa dizer assim, não. Então, esta é a Fabiana Cosa terminada, pronta. Não, porque a gente é um processo, né, contínuo de trabalho, de transformação, mas eu virar um nome, vamos dizer assim, né? As pessoas falam a Fabiana Cosa, acho que eu já ouvi falar, ou conheço, ou não conheço, enfim. Isso eu acho que se deu. Quando eu faço um primeiro registro em disco, né, em CD, aí levando o meu nome, eu acho que aí eu dou um passo, né, a mais nessa trajetória e começo efetivamente ali a buscar um caminho artístico que vai se desenhando sempre a partir da referência que eu tinha. E a principal referência minha sempre foi o samba. Então, isso é inegociável para mim, porque eu acho que... E depois eu fui entender como o samba não é... Pensar o samba como um lugar da música era reduzir o que significa a potência, as possibilidades que esse fenômeno... Né? O samba talvez seja um fenômeno que a gente não dê conta de explicar mesmo, mas que esse fenômeno me trouxe, porque eu acho que as minhas primeiras experiências, talvez mais conscientes, mais adulta já, do que foi a minha formação humana, a minha formação humanística, o meu despertar para as questões ligadas a direitos humanos e tudo mais, isso vem do samba. Vem de perceber como que aquelas pessoas negras, em sua maioria, muitas em situação de vulnerabilidade, muitas que eu conheci, outras não, mas pessoas simples, tais quais os meus parentes, né? Como que aquelas pessoas inventavam uma forma de estar no mundo, se comunicar, comer, vestir, dançar, compor, festejar, que ninguém era capaz de reproduzir em lugar nenhum do mundo. Só aqui. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A gente pode pensar, talvez, as diásporas negras, a gente vai friccionar, né, as diferentes expressões negras. Então, nós com o povo do Caribe, nós com a América Latina e tudo mais, mas a gente não vai encontrar essa potência que é o samba em nenhum outro lugar. A gente pode falar assim, não, mas tem uma coisa meio parecida. Claro, a gente vai ter essas fricções, mas... Isso que me constituiu, como você perguntou, isso é o samba. Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é o samba, né?
Tá percebendo, né? Ela é jornalista. O que mais que ela estudou, Léo? Passa a cola aí. Fonoaudiologia e música. Ela estuda pouco, ela quase não gosta de estudar. Tô indo bem? De tempo, Gi. Jornalista, com nossa colega de jornalismo. Não, eu era colega de vocês. Mas você atuou? Chegou a atuar como jornalista? 7 anos trabalhei. Gente, 7 anos! Trabalhei em redação 7 anos, assim, E eu era meio que já a Fabi cantora. Então, quando o bicho pegava na redação, tipo, tensão... Porque os últimos anos eu trabalhei em esportes. Uhum. Trabalhava num portal grande e tal. E aí aquelas televisões, aquele negócio, aquele inferno, né? Porque 14 horas, plantão, vocês sabem o que é isso. Então, eu tinha uma hora que... Foi na redação que eu aprendi a tomar café. Eu não bebia café, mas eram as pausas, assim. Então, eu tinha que sair daquele lugar de algum jeito. Eu saía para onde? Pro café, porque eu trabalhava naquelas torres da Berrine, não sei o quê. Então, lá eu aprendi a tomar café, porque você tinha que respirar. Mas o jornalismo foi... Eu acho que sempre, toda a experiência, você não joga na lata do lixo nunca, né? E eu estou muito longe de ser uma pessoa despeitada e dizer que o jornalismo não me serviu para nada, sabe essas coisas? Até porque o esforço que meu pai e minha mãe fizeram para que eu pudesse entrar numa faculdade foi muito grande. Então, eu não sou essa pessoa, né? Mas o que eu queria dizer é que eu, entre seguir e ser uma profissional medíocre no jornalismo, ou abdicar de tudo e passar pelas broncas que eu tomei dos meus pais, pela descrença dos amigos que antes falavam, Fabi, larga tudo, vai cantar. E quando eu larguei, todo mundo, não, você é louca, como que você vai fazer isso? Você não vai sobreviver. E outras coisas que a gente passa, eu preferi ter coragem. E aí eu larguei realmente o jornalismo em 2002. Eu fiz a Copa do Mundo ainda. Nossa. Eu vi o pentacampeonato na redação e depois eu falei, chega, eu vou embora porque eu vou cantar. E a partir dali eu basicamente eu fui trabalhar muito para um dia poder ter uma carreira, né, solo. Porque antes de ter a carreira e de fazer disco, eu fiz serenata, eu já me vesti de coração. Isso aí é um outro capítulo da minha vida, entendeu? Coração, a gente, eu já fiz... Então, por isso que, assim, essa coisa da Martinha, Clarianas... Sim, eu trabalhei com muita gente de teatro, né, assim, que me dirigiu, fazia prova para poder pegar vaga de corista, né, no musical, essas coisas, né? A Martinha já contou pra gente, né, que ela começou no desenho, passou pelo teatro e agora ela é uma das clarianas, né? Fantástica, que é referência aqui na Zona Sul, que a gente assiste enlouquecidamente, né, Rose? A gente tava lá no show na Feliz, enlouquecemos, a gente tá sempre em todos os shows. E eu acho que a Martinha tem um lance de trazer na música muito da arte, muito das expressões artísticas, assim. Queria que você falasse um pouco dos últimos trabalhos de Clarianas. Temos aí música nova, né, recém-lançada. E também falasse como é que você... tudo tá no mesmo pacote, né? A Martinha atriz e a Martinha cantora. Como é que você... isso tá dentro, é natural para você fazer isso? Ou você, quando você tá no palco, você é uma personagem mesmo? Como é que é isso? Nossa. Porque a gente tem a impressão, né? Não tem? Que ela, uau! Cresce muito, assim. É engraçado isso, né? Porque as pessoas acham que a gente, né, por ser atriz, que tudo é fácil, assim, né? No sentido de... Eu lembro que quando no teatro, eu acho que a gente... não sei, eu acho que é um ambiente muito seguro para mim, assim. Eu me sinto muito à vontade no teatro, né? E eu tive algumas experiências, né, com teatro de rua, e o Clario é bem espaço alternativo, né? Então, que você está muito próximo do público.
Mas quando a gente começa a trabalhar com clarianas, lá em 2012, eu lembro que os primeiros shows, eu me sentia assim, muito paralisada. Porque eu falava, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui na frente dessas pessoas, tá todo mundo olhando para mim, né? E eu me sentia muito forçada mesmo, sabe? Eu falava, meu Deus, não sei o que eu faço com a mão. As coisas que quando a gente começa a fazer teatro, eu falo, meu Deus, onde é que a gente põe a mão, né? Uma das primeiras coisas, onde é que você põe a mão? A mão parece que ela tem um peso enorme. Mas depois eu vivi isso quando eu comecei a cantar. Eu não sabia o que fazer, para onde olhar, como, né? E até mesmo falar, né? Entre uma música e outra. A gente tem que ganhar um tempo aqui, Martinha. Tem que falar alguma coisa. Fala aí do espaço. Fala. E eu ficava muito tímida, né? Para falar. E eu sou uma pessoa muito tímida mesmo, assim, na vida. Então, é muito complicado. Foi muito complicado. Mas depois, eu fui entendendo, fui fluindo. Eu preciso me acostumar. Eu tenho uma coisa que eu preciso me acostumar mesmo. Então foi indo de uma forma um pouco mais, mas foi com a prática mesmo, com o exercício de cantar. Aí depois a gente começou a colocar, mas sempre tivemos, né? Desde o início, poesia, falar trechos de poesia. Então, antes de cantar Iemanjá, a gente falava um trecho do Marcelino Freire ou do Luiz Gonzaga, pegava um trecho da música do Luiz Gonzaga para introduzir alguma música, ou alguma poesia que Naruna escrevia, enfim, alguma coisa relacionada com o que a gente estava estudando e que tinha a ver, porque tudo meio que se... É isso, né? A gente nasceu como clarianas a partir do hospital, que era uma peça de teatro, né? Então tudo meio que tá junto também, né? Então acho que um pouco por aí. Mas assim, eu lido meio como um teatro, assim, confesso que eu... Mas a gente gosta. Eu adoro. Você não gosta? A Rose é sua fã de carteirinha. Você não gosta? É performático, é assim um negócio que rouba mesmo a atenção, a nossa atenção, sabe? É demais, Martinha, é demais. E a Martinha também, antes da gente falar dos trabalhos de clarianas, Rádio Busão. Queria que você contasse sobre essa experiência da Luna, da Luciana e do Rogério. O projeto é dos dois? De quem é o projeto? O projeto é do Fernando Soledade com a Juliana Santos. Com a Juliana... Nenhum dos dois que eu falei. Esquece, corta esse pedaço. É porque os dois que me contaram da Rádio Busão. Sim. O Rogério... Pichotti. Sim, Pichotti. Acho que ele acho que ele tá junto também. Acho que no estúdio dele, né? Dos meninos. Ele falou pra mim, a gente tá gravando no quintal, Gi, não sei o quê, quando vocês começaram. Já faz no ano passado, né? Isso. E aí, queria que você contasse dessa experiência. O Léo tava me contando aqui que tem uma radionovela, né? Que vocês gravaram. É isso. Gente, mas você curte trabalhar com a voz? Eu adoro. Então eu adoro. Eu lembro que quando a gente entrou na Escola Livre de Teatro, a gente ganhou um CD, naquela época, né? Um CD, com uma radionovela que os alunos tinham feito. E eu escutava isso muito. E eu adorava, sempre adorei. A minha infância, assim, né? Foi muito com rádio, né? Muito. Meu pai, minha mãe, a gente ouvia muito rádio. Zebétio, ele corria. A avó também, ele corria. Nossa. Muito, muito, assim. E aí, essa coisa, né? Lá, novela mexicana, não sei o quê. E eu adorava isso, né? Da rádio. Né? Eu gostava muito, a minha infância inteira foi a rádio. Aqueles casos, né? Que saudade de você. Essas coisas. Gente, eu adorava isso. Então eu cresci ouvindo isso. E aí, quando a Ju
E o Fernando, né? Eles me chamaram, a gente já faz um tempo, mais de um ano, assim, para fazer. Só que, por conta das atividades de todo mundo, nunca dava tempo de fazer. Até que no final do ano passado, né? Falei, não, tem que ser agora, porque tem que entregar o projeto e tal. E aí ela convidou a gente. Ela tinha escrito alguns textos, né? Muito inspirado também em Marcelino Freire, nessa coisa toda, né? Em vários contos do Marcelino e tal. E aí ela falou assim, olha, eu queria chamar vocês, né? Aí foi eu, na Luana, o Cleidson e o Berê, né? Os atores convidados. E aí foi muito divertido, assim, eu adorei fazer. Porque tem que fazer vozes. E eu adoro fazer vozes. Eu adoro. É uma criação maravilhosa, né? Não, eu amo, assim, ficar brincando com a voz. Então, eu me senti no quintal de casa. Mesmo, assim, literalmente, brincando. E aí, com pessoas que eu já tenho intimidade, então a coisa vai longe, assim. Então foi muito gostoso fazer. Muito gostoso de fazer mesmo. Muito legal. Rádio Busão, tá no Spotify também. Isso, tá no Spotify, Rádio Busão. Tem lá vários quadros, e aí um deles é a como que fala? Radionovela, é isso? Isso, aí o nome desse projeto é a Rádio Busão. A Rádio Busão. A Juliana, ela se inspirou num motorista maravilhoso do Terminal Campo Limpo, Praça Ramos. Rubens. Que legal. Que eu lembro de ter pego o ônibus com esse senhor, esse motorista maravilhoso, que transformava a vida dos transeuntes, assim, das pessoas que pegavam aquele busão. Porque ele fazia um entretenimento. Ele falava, ele é aquele cara que tá ali na radionovela. Ele falava com todo mundo, ele cantava, ele botava um som, e ele falava com cada pessoa que entrava. Então ele ficava amigo de todo mundo que estava entrando naquele ônibus. Imagina, Praça Ramos, Terminal Campo Limpo até, lotado, mas era uma delícia. Devia ter uma disputa, né, para entrar nesse ônibus, né? Não, eu vou entrar. Que legal. Então foi assim muito gostoso de fazer. Que legal. Então escutem lá Rádio Busão no Spotify, tem também no Instagram, tem perfil deles. E é isso aí, muito legal essa, né? Também acho que é um objetivo nosso também divulgar as outras iniciativas que existem no território. Vamos falar de Clarianas? Bora. Vamos falar de Clarianas, porque Clarianas é isso, né? Acaba de lançar um álbum novo? É um álbum? Ou um álbum. Conte-nos mais. Bom, Clarianas tem 3 álbuns, né? Com esse que lançamos o ano passado, que é o Xirê. Essa é uma pesquisa, né? O Xirê é uma pesquisa que o Giovanni de Ganzá, que é o nosso violonista, arranjador, ele já tinha essa pesquisa em cima do Mário de Andrade, e aí ele já tinha gravado isso com outros grupos, mas ele não conseguiu concluir esse projeto. Então, quando a gente... ele falou, eu queria fazer esse trabalho com vocês. Então, a gente começou a pesquisar, retomar essa pesquisa dele para fazer o Xirê, né? Então, a gente conseguiu gravar, se eu não me engano, 7 músicas, 7 canções. E foi muito bom para nós, assim, né? A gente já vinha numa pesquisa, né? Clarianas nasce com a pesquisa do canto de lavadeiras, então com as autorais, e esse é o nosso primeiro álbum que não é autoral, né? As canções são de domínio público. Mas a gente já estava meio que sentindo isso ou trabalhando isso nos outros álbuns, né? No primeiro álbum a gente canta o canto a Iemanjá, né? No Quebra-Quebranto a gente tem muito essa pesquisa de elementos, né? Eu lembro que quando a gente pesquisou quando a gente foi fazer o Girandeira, a gente
o nosso processo nasceu muito como um processo de teatro. Cada música, a gente tinha uma maneira de entrar naquela música. Então, a gente, para nascer aquela música, a gente ia pesquisar algum elemento. Então, a água. Então, Iemanjá, a gente foi na água. No canto de proteção, a gente pesquisou mata, fogo. Então, a gente fazia verdadeiros processos imersivos, assim. Então, eu acho que essas energias, as energias dos orixás e dos encantados, elas já estavam em todo esse processo de nascimento de clarianas. E aí, chegar em Xirê foi muito natural, né? Nos pontos. Então, foi assim, né? O Giovanni chegou, mas eu acho que foi uma intuição muito de todo mundo ali, né? Ele nasce muito naturalmente. E aí, na pandemia, a gente já faz um pré-Xirê, porque a gente... né, naquela loucura da pandemia, a gente se inscreveu para tudo que era edital. E eu lembro que a gente ganhou um edital de fomento à música, mas o verba era muito pequena, né? Mas mesmo assim a gente fez um show, né? A gente gravou no estúdio 185 e a gente gravou alguns pontos que estão em Xirê, né? A gente já tinha gravado ali com outras autorais. E agora, nesse ano de 2024, a nossa vontade já tem um outro álbum composto, né? Então a gente foi fazendo, e aí o Xirê é o único que ele só tem nas plataformas, ele não tem o físico, né? E aí a nossa vontade agora para esse ano é tentar, né? O próximo álbum se chama, né, Tudo é Movimento. Né? E ele nasce, tudo que a gente faz sempre nasce muito antes, até que a gente consiga concretizar. Ele já nasceu, ele começou a nascer na pandemia, né? E só agora que a gente vai conseguir concretizar ele. Então é meio assim, as coisas pra gente nascem, elas já nascem antes, assim. É a concretude dela que vem agora. Mas eu acho que realmente tudo para clarianas está muito conectado com o teatro. O que a gente pesquisa no teatro, a gente também pesquisa musicalmente, né? Acredito que algumas coisas que a gente... Porque no Boi Mansinho tem composição de Naruna, então acredito que algumas coisas de Boi Mansinho também vão pro Tudo é Movimento. Enfim, é muito misturado o nosso trabalho. Assim. Que lindo, que lindo. E a gente adora essa mistureba, que fica demais. Não, vamos continuar aqui nesse papo, que tava bom pra caramba. Mas eu queria falar de né, das composições. Martinha tá contando aqui em off pra gente que pela primeira vez ela compôs uma canção. E Fabiana tá falando que é muito difícil. É muito difícil. Eu acho difícil, Que ela ainda não tá segura. Conta sobre a sua experiência aí e conta quando a gente vai poder ouvir. Ah, sim. Então, a Juliana Amaral, que é uma pessoa incrível, que eu conheci, né? Cantora. Professora também. Professora, poeta. Ela é maravilhosa. E eu a conheci no coletivo As Graças, né? As Graças fizeram um projeto nos territórios, né? E aí depois que envolvia as artistas do território, os artistas do território. E elas convidaram a gente e falaram, olha, a Juliana Amaral, ela vai dar uma... E elas estavam pesquisando a voz, né? O canto. Então... a Ju veio para dar essas aulas e a gente se conheceu. E era um projeto só com mulheres e todo mundo ficou muito, muito amiga, a gente se ama, todo mundo da oficina continua se falando e se chama para as coisas e virou uma grande família estendida, né? Que é o teatro, que é a música, enfim. E aí a Ju... tem muitos projetos, aí um deles são as cartografias dela, né? E ela, desse projeto que ela escreveu, ela ganhou um fomento à música, e aí ela convidou mulheres
dos territórios, de vários territórios. É um álbum só feito por mulheres, né? A partir das cartografias que ela compôs, que ela fez em 2000. Começou em 2019, aí foi até a pandemia, e aí pegou acho que um pouco depois. Então são algumas cartografias. E aí ela me convidou por conta desse contato que ela tinha comigo. Ela falou, Martinha, é assim, a ideia é compor. Para lançar um álbum que vai ser lançado agora, tá para ser lançado agora março, abril, alguma coisa assim. E aí ela falou assim, olha, eu queria convidar você. Tô convidando a Dessa, né, do Cita, né, isso, a Dessa e outras mulheres, né, para fazer. E eu queria chamar você para trabalhar a composição a partir dessa cartografia. Eu amarelei. Na hora eu amarelei. eu falei, tá, eu aceito. Eu sou assim. Eu gosto de me desafiar. Naruna fala, né? Vai com medo mesmo. Mas tem hora que eu não consigo. Eu concordo com o Fabiano. É difícil pra caramba. Eu acho também. Né? Eu acho que enfim. Mas eu também sou que nem você. Eu vou de qualquer maneira. Né? Nem penso no medo. Eu vou, falo sim, depois eu falo, ai, cara. Depois eu resolvo, né? Depois bem eu dou isso. jeito, entendeu? Mas aí foi isso. Aceitei, assinei lá o papel, ela passou. Eu assim, meu Deus, será que ela vai passar? Passou. Ela falou, agora eu tenho que fazer. Agora tem que fazer, Martinha. Aí eu, então, será que eu não podia chamar minhas irmãs, as clarianas? Aí ela, nossa, eu queria que você fizesse, mas se você chamar as clarianas, eu vou ficar muito feliz. Porque eu amo vocês. Aí eu falei assim, então tá, vou fazer a proposta. Aí fiz a proposta para as meninas. Aí as meninas, então tá, a gente tá sem tempo, mas a gente faz. Mas aí foi indo, né? Isso era pro ano passado. Agenda de Naruna, agenda de Naluana. Naluana é mãe. Nossa né? Senhora, um bebezinho. E aí a vida muda completamente. Então, foi que foi, assim, né? E tal. Aí ninguém conseguia se encontrar. Juliana também, com 1000 coisas. Ninguém conseguia se encontrar. Aí, beleza. Aí eu falei, gente, então vamos fazer assim. A gente escolheu, né? Eu li 2 vezes aquele material todo e falei, olha, acho que a cartografia que mais se aproxima das nossas histórias, das nossas vivências, é a cartografia 36, que fala de parto. E aí muito inspirado e nesses processos físicos, né? Da gente, assim, como mulher, né? Então eu falei assim, olha, Naluana acabou de ser mãe, então acho que... E a gente... Né, cada uma na sua história, né, de processos. Eu já estou na menopausa, a Naruna tem todo esse processo que ela viveu, né, com a endometriose e tal. E aí eu falei, acho que esse aqui se aproxima da gente. Aí ela falou, realmente. Então, separadamente, cada uma escreveu um trecho. Mas as coisas não necessariamente se conectavam. E aí... para fazer o arranjo, a melodia. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai? Tentamos de tudo para se encontrar, não conseguimos. Aí eu falei assim, olha, eu vou começar aqui. Aí eu falei, Ju, acho que vai ser eu e você para botar melodia nesse negócio. A Ju estava muito atribulada de coisa. Aí eu fiz uma com o trecho que Naruna tinha composto. Aí eu falei, olha, acho que esse aqui dá. Mas eu falei, não estou conseguindo linkar com os outros 2. Mas aí depois, num outro final de semana, eu falei, olha, acho que é um samba isso aqui. Falei, acho que é um samba. Comecei lá, fiquei horas, aí fui ver vídeo de rima, vídeo de melodia. Eu fiquei estudando. Como faz esse treco. Nunca fiz, vou fazer estudar, né? Como é que faz. Fiquei lá, beleza. Aí comecei, aí fiz, Ju, fiz esse aqui. Aí você conseguiu fazer? Eu não consegui. Eu falei, mas eu vou ficar por aqui tentando. Aí foi num domingo, eu tava assim, eu falei, bora. Aí eu peguei a melodia, aquilo ficou martelando, a melodia ficou martelando, eu falei, acho que é isso mesmo. Aí eu peguei a frase, né, o trecho que a Naluana compôs, eu dividi, eu fiz um refrão, eu fiz não sei o quê. E o que eu compus, eu falei, o meu não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver com o que eu escrevi. Eu peguei uma palavra, outra do meu, aí eu fui, mas eu consegui montar um quebra-cabeça ali. E depois eu mostrei para os amigos, né, que entendem de música, a Giovanni. Martinha, é interessante. É um A, um B e um C também. Tem um A, um B e um C. Aí eu falei, Ele falou, Eu falei, tá. Beleza.
beleza. Então tá bom. Isso aí tá bom? Ele falou, tá bom, tá lindo. Aí eu mostrei pra Naruna, tá ótimo. Aí mostrei pra Naruna. Confiou. Aí a Naruna, nossa, Martinha, sofisticado. Aí eu, nossa. Tipo assim... Bom demais, né? Eu falei, gente, eu tô me sentindo. Aí, quando foi ontem foi o dia que a gente conseguiu fazer um ensaio. A gente vai gravar, quarta-feira que vem, a gente vai pro estúdio gravar essa música. E aí, ontem que foi que a gente conseguiu deixar ela num formato. Aí é uma mistura, né? Entrou um Ijexá, passou para um samba e talvez termine numa capoeira. Querida. E aí é bom, né? E aí eu acho que é interessante. Assim, então é uma música, acho que é a primeira música onde todo mundo é compositora, assim, compositora, né? Então, tipo, todo mundo tem uma participação fundamental ali, né? A Ju também, com o olhar dela, né? A partir da cartografia que ela fez, e ela também foi dando vários auxílios, assim, ontem na métrica, né, da música e tal. Mas, enfim, foi isso. Então, é a primeira composição coletiva, né, eu acho. Como é que chama essa canção? Rito de Passagem. Olha, Rito de Passagem. Aguarde que em breve... Sim. Estará nas plataformas digitais. Muito bem, muito bem. bem. E aí tem o show em abril. Desse lançamento lindo da Ju. Muito bom. Vamos ver se a gente aprova essa canção. E você, Fabiana, conta dos seus trabalhos mais recentes. O que você quer contar pra gente aí? Eu lancei um álbum em novembro, né, chamado Urucungo, que é todo inspirado na obra inédita do Ney Lopes. Esse álbum está disponível nas plataformas digitais. São 12 canções inéditas, né, como eu falei, e tem participações especialíssimas nesse álbum. Então tem o próprio Ney, né, que encerra o álbum numa canção comigo, mas o álbum abre com a Alessi Brandão cantando junto comigo. O Francis Haime, grande arranjador, pianista, que é parceiro do Ney numa outra faixa. Tem Alessi, cantora maravilhosa do Rio, uma amiga querida. Tem o João Camareiro, de violão, que faz um arranjo de uma música chamada Pólen, que é a parceria dele com a Fátima Guedes, né? Enfim, e a gente leva... Acho que eu falei todo mundo, né? E o Ginga, imagina. O Super Ginga, numa composição dele com o Ney. A gente gravou no Rio. Ginga cantando e tocando violão, né? Então, E esse é o meu 9º álbum de carreira, né? Então, a gente lança no ano em que eu tô celebrando 25 anos de carreira também, né? Então, a gente faz agora lançamentos dia 2 e 3 de março no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. A gente fez no Rio, dia 28 de fevereiro. E então, vem para São Paulo e a ideia é correr para outras praças também, né, fora de São Paulo. Tem um livro que eu estou pensando de poemas, porque eu estou escrevendo com um pouco mais de fluxo agora, desde novembro. Eu comecei a escrever de novo. Tem uma tese de doutorado que eu preciso entregar daqui a pouco. Mas falando do seu livro já lançado, como é que é o nome? Conte-nos mais. Então, o livro foi o seguinte. Eu tinha uns poeminha que eu guardava a mil chaves para mim. Aí eu comecei a mostrar, assim, mostrava pra Nenê, mandava umas 2 poemas pra Nenê, ver o que a Nenê falava. Aí mandava pro Marcelino. Não, aí um dia Marcelino a gente estava juntos, assim. Falou, Marcelino, deixa eu ler umas coisas pra você. Ah, claro, tal. Aí eu comecei a ler e li um. Ele falou assim, você tem mais coisa? Eu falei, li outro. Ele falou assim, menina, você tem um livro, Fabiana. E ele começou a achar que o que estava escrito, a maioria das coisas estavam já num nível para poder virar um livro. Uhum. E outras ele foi me orientando, fui trabalhando um pouco mais. E aí a gente lançou em 2017 um livro chamado Álbum Duplo, que as pessoas ficavam assim, mas onde é que eu encontro esse álbum? Onde é que eu encontro esse disco? Eu falei, não, gente, não é disco não, é um livrinho de poema. Não é álbum não. E aí
Eu vou ler uma, assim, Por só para favor, vocês. por favor. Eu vou ler aqui a Abre, assim. Esse é um álbum que tem a ver com aquela história que eu falei de eu ser meio roceira, porque eu falo através de duas vozes. Uma de uma mulher que seria... Uma mulher que fala um espanhol que não é o espanhol, a norma correta do espanhol, mas é uma mulher que fala nessa língua imaginária que é alguma coisa perto do espanhol. E essa parte do espanhol, eu tive uma ajuda de um grande amigo, um poeta gaúcho que eu adoro, que é o Everton Berring, porque a gente começou a trocar cartas com 2 pseudônimos. Então, ele inventou um tal de Leon e eu inventei uma tal de Marta Gonzalez. E eles, durante um tempo, a gente trocava cartas desses personagens, né? Mas o livro abre com uma... O livro teve como a gente está sempre enredada pelas mesmas pessoas. Quem faz a orelha do livro é o Chico César. E quem apresenta o livro é o Ney Lopes, né? E aí tem depois outras pessoas. A Noemi Jaffe escreve, que foi minha professora de literatura há muito tempo, enfim. Abre assim, giro. Fio a única e eterna canção na mudez desse leito. Nada é sentido. A hóstia, a viga deste cálice, o ímã, o que planta é água tonta, enxada barrenta, pau de amolação, voz empernada, pausa, a ideia vaga, essa multidão. Uma cabra em cada sílaba, as réstias na louça, nossos pés cambaios amarelos, os meus sem fundo. Esse é o poema, né? Um poema que abre assim e... Não, gente... Que lindo, gente. E aí um poeminha assim que eu troco com o Leon, que aí a Marta Gonzalez fala, como se ela estivesse falando com o Leon, né? Então ela fala assim, de ti. Sabría decirle 3 palabras, aprendí 3, solamente para tomar asiento y aire a su lado. Podría pasar una noche llena a escucharlas y en el día siguiente las mismas 3 palabras a resonar. Si tuvieras una caja, las perfumaría. Allá descansarían nosotros 3, las palabras tú y yo. Nossa, que lindo! Bonitinho, né? Que você não faz... aquela já... Você não grava tudo, faz que você não fez um disco, né? Nossa, então, mas isso aqui eu acho que não... O que acontece assim, eu tenho um grande amigo que é o Cris Cunha, né? O Cristiano Cunha, que é cantor, ator, o Cris é o máximo. Quando eu mostro essas coisas pro Cris, não esse, né? Mas eu já mostrei poemas que eu escrevi e o Cris fala assim, Fabi, a música tá aí. Mas eu, tá onde, meu filho? Fala que ela não apareceu. E ele fala assim, não, aí ele musica, entendeu? Ele faz umas coisas, mas esses aqui não... Esses eu nunca tentei, assim. Então são... Mas na sua voz, mesmo, né, declamando, fica lindo. Não precisa nem cantar. Ah, não seria mais lindo com a Martinha? A Martinha eu não sei. Tá bom, sei sim. Vocês estavam falando aqui de Chico César. Eu sei que vocês têm várias participações. Fabiana Cosa tem com um cara, né, que a gente quer muito trazer pro Cuticom. Fabiana Cosa participou do Amarelo. Principia, né? Lindíssima. Tudo que bate é tambor. Gente, é ela, cara. É ela que canta, gente. E aí, eu queria que vocês contassem da importância de também ter... ou participar em músicas de outros artistas, em estilos diferentes. Como é que é essa fortaleza, assim, de estar com essas pessoas... que eu acho que também, né, dá um outro tom pro trabalho, enfim, leva para vocês para outros lugares, para outros públicos. Queria que vocês contassem sobre isso. Quer começar? Falando do... Pode falar, Fábio. Bom, para mim Você falou sempre... aqui desse último álbum, já tem vários nomes Tem incríveis. vários nomes. Eu penso o seguinte, que a participação com outros artistas, eu sempre penso como colaboração, né? Porque, no fundo, você vai sendo atravessado pelo trabalho do outro para poder estar com o outro, né? E o outro entende que você, de alguma maneira, também compõe ali, ou pode compor, né? Você estava falando do Emicida, por exemplo. Eu acho que eu fiz 4 ou 5 colaborações com ele, se não me engano.
Com ele, por exemplo, para falar do processo de trabalho especificamente, assim, o Emi nunca... Eu chamo ele de Emi. O Emi nunca me fala o que eu tenho que fazer. Assim, ele nunca... Eu vou entregar o Emicida. Ele nunca ligou para mim e falou assim, Fabi, então a música tá aqui, tá já tudo certo. Ele tem um... Como ele é uma cabeça muito criativa, ele é um cara que, sei lá, ele vê coisas, sei lá o que acontece com ele. Ele me chama e eu vou pro estúdio, a gente escuta juntos. Ali ele tem uma ideia do onde que ele quer que eu esteja, né, naquela canção. Mas ele não me fala o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, no Principia, né, que é a canção do Amarelo, ele me ensinou no estúdio a melodia. E aí o meu processo aí é assim, eu fico escutando aquilo muito e procurando entender o que ele quer dizer com aquilo em termos de sonoridade também, né? Porque aí não é a Fabiana que canta samba, ou que cantou Piaf, ou que cantou não é. É a Fabiana ali emprestando uma sonoridade ou criando, né, junto uma sonoridade que se empreste aquilo que ele quer dizer. Uhum. Então, nessa canção, eu fiz a melodia, né, fiz aquele trecho do tudo que bate é tambor, todo tambor vem de lá. Né? Faço essa parte, mas antes eu venho criando texturas. Que eu sempre falo isso para ele, assim, ó, vou inventar umas maluquices. Ele fala assim, Fabi, adoro as maluquices, manda aí. Então aí eu começo a fazer, às vezes, texturas, às vezes sons, às vezes chiados, improvisações, e deixo lá. Uhum. E ele edita, ele faz o que ele usa do jeito como ele acha que dá para compor. Com outros artistas, por exemplo, sei lá, com o Ney Lopes, ou com, por exemplo, Dona Ivone Lara, ou com até outros que não são necessariamente do meu, né, vamos dizer, do meu métier em termos de... Por exemplo, já gravei com o Sadao Watanabe, que é uma lenda do Japão, que é um músico que levou a bossa nova para o Japão. E gravei uma coisa muito clássica com ele, à medida que a harmonia remetia a uma coisa de bossa nova. Então eu vou moldando a minha voz a sonoridade que se pede, que a canção pede, né? É um processo, não é igual o processo de uma atriz que cria uma personagem, mas também não é tão distante, porque tem um entendimento, né, do texto, do território, daquela imaginação, né, no sentido de você é meio que uma tela que você tem, e que você faz o seu corpo uma tela, né? Como a professora Leda Maria Martins vai falar desse corpo-tela, que é esse espaço onde se inscrevem, né, memórias, novas propostas e tudo mais. Então é um pouco assim que eu gosto de trabalhar, né? Por exemplo, eu fiz uma participação agora no disco do Saloma Salomão, que é inclusive meu co-orientador, né, no doutorado na Unicamp. Então o Saloma... Ele me pediu... Ele construiu um negócio muito difícil para mim, porque que são os Ancestres de Primavera, esse último trabalho dele. E eu fui gravar uma canção chamada Muzambinho, que quando eu escutei, eu falei, isso não é uma canção, isso é uma área. É uma área dentro de uma estrutura. Eu não queria falar isso porque a área tal qual a gente conhece, né, da ópera é uma coisa branca, assim. É uma invenção, né, branca, europeia e tal. Mas estruturalmente, em termos de música, é um pouco isso que o Saloma também se propõe a partir de criações e tecnologias negras, né? E ali, a altura, estou falando mesmo de altura de tonalidade que ele queria que eu cantasse, só era possível se eu misturasse, se eu fizesse com um pouco mais de cobertura, como a gente fala do ponto de vista técnico, ou seja, se eu trouxesse uma voz um pouco mais perto do lírico. Uhum. Então, se você vai ouvir a faixa... Outro dia eu estava com um carro com um amigo, assim, aí coloquei, não falei nada que era eu. Aí terminou, tal, eu falei assim, aí, você gostou? Ele falou assim, quem que tá cantando? Eu falei assim, como quem tá cantando? Sou eu. Eu falei assim, não é você? Eu falei, claro que sou eu, olha aqui, ó.
Não, nunca te vi cantando desse jeito. Então, por quê? Porque ali eu precisei, né, criar uma maneira de fazer que coubesse ao que ele pensou, né? Então, eu acho que sempre é um trabalho de dar as mãos e ouvir quem está te convidando, né? Uhum. Porque no caso do Saloma, o Saloma ficou assim, ó, dentro da sala de gravação comigo. Tipo, ele não ficou depois do vidro. Ai, eu adoro o Saloma. Eu gravava, olhava assim pra ele, aí ele assim, vamos mais uma vez. Falava assim, Saloma, já tá te convidei ruim, várias né? vezes pra vir aqui no Manda Notícias. Várias vezes. Você tá devendo, hein? Aí, Saloma, tá devendo pra galera. Ai, que lindo isso, mas eu fiquei muito pensativa. É uma roupagem que você tem que, né? É quase fazer um... cada... eu acho que é um trabalho de alfaiataria. Sob sabe, medida, assim, é sob que medida, é lindo. no seu corpo, é alinhavar mesmo, né? Eu acho que é um pouco isso. Lindo, que lindo isso. E você, Martinha, com Clarianas, quais são as parcerias, assim, que você pode contar pra gente mais marcantes ou que sei lá, te trouxeram experiências novas, que vocês estão em várias também, né? Sim. É muito... Eu acho que é bem isso que a Fabiana falou aqui. A gente mergulha um pouco no universo dessa pessoa, né, desse artista. E acho que Clarianas... Muita gente... a gente já fez participação com o Criolo, né, no disco Espiral da Ilusão, do Criolo, um disco de samba, né? E como a gente tem essa pesquisa do canto de lavadeira, então as pessoas gostam muito, né? E chamam a gente muito para fazer coros, né? Mas a gente tem buscado assim, vamos fazer um feat mesmo, né? Uma participação um pouco maior, assim, e deixar a gente a ideia nossa é se misturar com o artista mesmo, com a obra dele, né? A gente fez uma participação num trabalho do Vitor, e o Vitor foi um pouco assim também. Ele não era o álbum dele especificamente, mas era um trabalho que ele estava desenvolvendo, alguma coisa para crianças, né? E aí ele deu uma linha muito... a música, assim, mas ela não estava muito trabalhada, né? Ele falou assim pra gente também, né? O Vitor Trindade, né? Falou, criem. Então aí a gente foi... Aí entra um pouco o nosso lado atriz, né? Que a gente era uma música para criança, então ali a gente podia abrir vozes, brincar com personagem, né? E essa foi uma participação bem interessante. E a gente pôde propor bastante, né? A gente acha que poderia ser assim. Aí se a gente fizer desse jeito, uma voz mais... Enfim, a gente foi propondo. Mas já trabalhei com o Saloma, a gente já trabalhou com o Saloma num show também. O Saloma, ele é muito ousado, né? Muito criativo, muito... Ele tá em muitas frentes, assim, né? Acho que a última coisa que ele tá fazendo também, assim, é essa presença mais com o teatro, né? Então, ele chamou a gente para fazer um show, os 3.000 tons, que foi incrível, né? Não foi só a gente, foi as Capulanas, foi os Crespos também, né? Então, ele tem esse flerte com o teatro junto. Eu fiz o Agosto na Cidade Murada, que era também um flerte ali com o teatro, mas era um show teatral ali, porque tinha uma linha, né, uma dramaturgia, mas era o Saloma compositor, o Saloma escritor, o Saloma dramaturgo, o Saloma ator ali, era tudo. E ele realmente tem muito domínio do que ele quer. Do que ele quer e do que sabe? ele pensa, né? Do que ele pensa. Então, eu sou uma pessoa muito permeável. Muito permeável, assim. Eu
eu colaboro, assim, tenho a minha visão ali, né? Mas eu preciso primeiro mergulhar muito na história de quem está me chamando. Então, com o Saloma foi assim, nesse trabalho do Agosto, que no caso fui eu, as clarianas não estavam, né? Nem o clareou, era eu, as Irmãs Paixão, que são as meninas aqui, cantoras maravilhosas aqui de Itapecerica. Heloísa, né? A Heloísa e a Estela. Uma puta banda jovem, né? Que são os meninos ali de Itapecerica, do Embu, de vários cantos ali, que trabalham com o Saloma, que ele sempre chama para perto, porque são meninos incríveis, assim. E alguns atores, né? A Thalita, o Felipe, que eram da Escola Livre, né? Enfim, esse foi uma participação, mas concordo muito, assim, com a Fabiana, dessa coisa do mergulho. E a gente teve, assim, a sorte, assim, Chico César, né? A gente já fez algumas parcerias com Chico César. Na pandemia, a gente fez o Afro-Ameríndia, que foi Naruna escreveu, né, uma poesia, e aí ela publicou no Instagram. Aí o Chico estava, né, numa efervescência, assim, na pandemia, que ele estava compondo, acho que todo dia, né? Ele compunha, todo dia ele vinha nas redes, né, com alguma coisa que ele tinha feito. E aí ele pegou e entregou para a Naruna, ó, e cantou para ela. Ele botou melodia, né? Aí ele falou, bora fazer um feat? Ah, que demais. Aí foi quando a gente fez o Afro-Ameríndia, a gente gravou um clipe, e era tudo à distância, né? Foi a nossa primeira experiência com essa brincadeira à distância, assim, né? A gente gravou uma parte no Clareou, na nossa casa, o Chico na casa dele. E acho que participações que a gente adora, assim, são com as nossas mestras maravilhosas, né? A gente participou com a Lia de Itamaracá, né? De um show dela, com as Irmãs Baratio, né? E a gente se enche de alegria, assim, quando a gente consegue fazer isso com as nossas mestras, né? Ainda em vida, né? Isso para nós, assim, é o maior presente, que é dali de onde que o nosso canto nasce. A gente sempre buscou, né? Clarianas, ela nasce desse canto espontâneo. Ninguém tinha... eu não sonhava ser cantora, né? Muito menos as meninas. A gente tinha vontade de colocar a música naquilo que a gente já... Mas para teatro mesmo, né? E a gente buscava... As lavadeiras sempre foram a nossa inspiração, né? A gente nasce dali, e aí escutando as mestras, né? Então a gente fez uma participação no show da Mestra Penha o ano passado, né? E tudo nasce muito espontaneamente, assim, né? Então, quando a gente está com as mestras, aí a gente faz festa. A gente realmente faz festa, porque a gente está no nosso lugar mais confortável, assim. Sim. E tem alguma parceria que vocês gostariam de ter aí em 2024? Alguma coisa que a gente pode jogar aqui para o universo, para quem sabe acontecer? Vou até descruzar as pernas, hein? Isso, vai, vem. Eu tenho milhares, né, de parcerias que eu gostaria de fazer, mas assim, eu tenho um desejo muito grande de me aventurar e de me afundar um pouco mais no Brasil. Bethânia usa uma expressão bonita, né? O Brasil profundo e tudo mais. Então, eu tenho muita vontade de ir mais para o Recôncavo da Bahia, como eu também tenho muita vontade de chegar ao Vale do Jequitinhonha, né? E aí eu tenho uma coisa específica e muito especial com Minas Gerais, porque Minas, uma parte da minha família, dos meus ancestrais, minha avó paterna, tudo, é de Minas, né? Então, e em Minas em Minas especialmente, Belo Horizonte, tenho dois grandes amigos, dois grandes parceiros, que eu admiro, que eu me emociono de ouvir, que é o Maurício Tizumba e o Sérgio Pererê. Então, esses dois caras
somados a uma cantora que eu sempre brinco quando eu tô com ela, mas quando eu tô em programa eu também falo, quando eu crescer eu vou ser a Titane. A Titane é uma cantora, atriz espetacular também, mas eu tenho vontade de ir para esses lugares do interior de Minas, junto dos tambores, junto dos congados, dos moçambiques e tal, né? E tenho muito desejo de partir para a América Latina, negra especialmente. Adoraria fazer uma participação ou cantar com a Susana Baca, peruana, por exemplo, com a Totola Momposina da Colômbia, enfim, né? Com a Daimé Arocena, cubana, que a gente fez uma coisa na pandemia juntas, à distância. Uma querida amiga, assim. Então, mas tem muita gente, assim. Eu tive uma experiência no Canadá que eu jamais ia esperar, com uma grande cantora do Mali, chamada Djeli Tapa. A gente se conheceu, e ela, na verdade, ela foi num show que eu fiz lá o ano passado, e ela começou a falar assim, não, você é minha irmã. Falava para mim em francês, você é minha irmã, você é minha irmã. E aí depois ela voltou no show, e aí quando eu soube que ela estava lá, ela veio falar comigo, tirou um colar, me colocou o colar na frente de todo mundo. Foi uma emoção. E aí acabei gravando com ela no disco novo dela. Então, acho que essas coisas também vão aparecendo, assim, né? Às vezes são colaborações que você nem imagina, mas que elas, né, aparecem, né? Sim. Enfim. Você, Martinha? Ai. Dá pra falar Olha, tem algumas pessoas. Fabiana é uma. Nós vamos fazer, então, Martinha. Também quero fazer. Vamos. Eba! Mas assim, que curioso, né? Meus pais são de Minas, de Três Corações. Aí, tá vendo? E eu acho que fazer alguma coisa por Minas também. Maurício Tizumba já veio, participou de uma mostra de teatro do Clariô. Sérgio Pererê, que é nossa... Tá vendo? Nosso território a gente está muito sempre perto, né? Impressionante. Muito, assim. Mas eu acho, assim, que se pudesse falar agora, assim... É porque eu fico muito... Eu teria que pensar com mais calma. Mas, assim, seriam coisas... Acho que Minas a gente ainda não teve ninguém, sabe? E aí, acho que o pai das meninas, né, da Naruna e da Ana Luana, é mineiro também, né? Tá, então, então, acho que nós vamos nós 4 para Minas. Bora! Nós vamos fazer isso aí juntas. Eu acho justo. Minas é demais, né? Os lelês, né? Catitane, Tizumba cantam, né? Os lelês são tão bonitos. A gente fez lelê naquele Canto é Reza, não, né? Fizemos. Eu não ensinei lelê? Sim, você ensinou uma congada. Um negócio de lelê. Uma congada, mas congada. O lelê é um canto curtinho, assim, que você faz, por exemplo. Por exemplo, um pedacinho, né? Mas o lelê são pequenos improvisos, né? E aí você abre as vozes, né? Ai, orerê, a gente acho que foi isso que a gente fez. Ai, orerê, ai, orerê. Vai indo assim, né? Gente. É lindo, né? Nossa. São os lelês, né? Que é bonito, né? Vamos fazer. Porque isso são coisas de reza, né? São coisas de reza, de fundamento também, né? De fundamentos muito sagrados, de pessoas que cantam porque a vida precisa ser cantada, né? Sim. Porque você tem que cantar a planta, você tem que cantar o nascimento, você canta para comer, às vezes, né? Quando você está cozinhando, você não canta. Então, essas coisas, né? Então, acho que é tão bonito isso, né? Lindo.
Ai, gente. Como encerrar esse episódio? Eu quero levá-las pra minha casa. Pra continuar lá na minha casa conversando. Mas temos que encerrar. Senão o Miller corta meu pescoço. Muito, muito, muito obrigada por toparem. Obrigada a você. Muito Obrigada, especial, Gi. muito especial mesmo. Eba. Muito especial Foi lindo, mesmo. foi lindo. Obrigada a todo mundo aqui. Demais, Obrigada. demais. E aí, antes da gente encerrar, a gente sempre passa os arrobas, as páginas, onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês. Tá bom. Quer começar, Martinha? Onde a gente Sim. encontra você, as Clarianas? Espaço. Grupo Clariô de teatro, né? Então, Grupo Clariô de teatro, acho que no Instagram e enfim, As redes Facebook, Clarianas Oficial. São os 2 lugares. todas. Legal. E você, Fabi? O meu é @Fabiana Cosa. Cosa é Cozza. Eu sempre brinco assim que nem pizza, para não esquecer dos 2 Zs. Então, Fabiana Cosa, @Fabiana Cosa no Facebook ou no Instagram. E aí tem o meu site, que é www.fabianacosa.com.br. Ótimo, ótimo. Acompanhem essas duas, acompanhem os trabalhos, que vocês não vão se arrepender. Quem sabe a gente consegue levá-las aí para o nosso festival. Estamos planejando algumas coisas. Você é um apoiador da cultura brasileira, cultura periférica, por favor, mande aí informações, contatos para a gente fazer isso tudo acontecer e colocar essas cantoras incríveis juntas aí para cantar para nossa periferia, para nossa comunidade. Bom, meu arroba é gialexandre.oficial e você também acompanha a gente no @mandanoticias e lá no site mandanoticias.com.br. E você também não pode perder o @cultcom_. Lá é o perfil dos nossos eventos. Então vai lá, porque vai ter várias novidades. A gente está articulando com vários artistas incríveis. Então o que a gente fez no ano passado, olha, esse ano a gente vai arrasar. Acompanha lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima quinta-feira. Tchau. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a 2 Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.